Eu quero nessa manhã ler com você Marcos, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 5. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus e por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Indignado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Eu quero pegar do versículo 3 o tema dessa manhã, desta palavra: levante-se e venha para o meio. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3? Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Queridos, quando a gente olha para os evangelhos, para a Bíblia Sagrada, a gente vê nos evangelhos que está cheio de milagres de Jesus. E os milagres contados na Bíblia, eles foram contados estrategicamente. Jesus não fez só os milagres que a gente lê na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25, o próprio João escreve dizendo que Jesus fez muitas outras coisas, e se cada uma fosse escrita, João escreve assim e diz: penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, quer dizer, João está falando que o que nós temos na Bíblia é um grão de areia de uma praia que foi registrado perto daquilo que Jesus fazia. Jesus fazia coisas extraordinárias do momento, em todos os momentos em que ele viveu. E João faz essa menção. Mas quando a gente olha para a Bíblia, então, a gente descobre já imediatamente, comparando a esse versículo, que aquilo que foi escrito, os milagres que foram contados, eles foram contados para um propósito muito específico de fortalecer a fé e de nos ensinar em cada palavra lições preciosas. Sabe, os milagres de Jesus, eles movem a minha fé, porque o mesmo Jesus continua fazendo milagres hoje. E quando a gente olha para a forma como foi o ministério de Jesus, o tempo todo realizando milagres pelo poder do Pai, de Deus que havia nele. Quando Pedro, na casa de Cornélio, vai pregar e ele vai falar a respeito disso, lá em Atos capítulo 10, versículo 38, ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Aqui a gente vê um foco do ministério de Jesus: curar, sim, mas o foco principal, haviam curas físicas, mas o foco principal de Jesus era curar os oprimidos do diabo. Sabe, e eu amo conectar os milagres de Deus à minha vida. Quando eu olho, por exemplo, para a mulher do fluxo de sangue, que sofria com aquela hemorragia há 12 anos e que gastou todo o seu dinheiro e indo de mal a pior, diz a palavra de Deus. E aí ela teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, tão lindo, tão precioso, registrado ali em Marcos 5, e de uma forma tão maravilhosa, aquele encontro trouxe cura e trouxe vida para aquela mulher. Como não conectar esse texto às pessoas que, por algum motivo, seja por uma dor emocional, seja por um trauma que viveram, seja por um sofrimento que lhes aconteceu, não estão sangrando, indo de mal a pior, né? E aí o convite para que essas pessoas encontrem Jesus. Quando eu penso num outro milagre, que Jesus curou uma mulher encurvada, e aquela doença, ainda que se manifestava fisicamente, era uma doença, era uma opressão do diabo. E a Bíblia diz que quando ela foi curada, quando Jesus curou,
ela se pôs novamente reta e pôde olhar, né? Como não conectar isso para a vida de tantas pessoas que não conseguem olhar além daquilo que está a 1 metro da sua frente, que encurvadas por uma opressão do diabo, por uma distorção do reino de Deus, não consegue olhar para o horizonte, não consegue ver esperança. Gente, quando a gente olha para os textos e quando a gente olha para os milagres, a gente vê quantas pessoas foram curadas e quantas lições nós temos e como isso pode se aplicar na nossa vida. Hoje eu li um texto de um milagre tremendo, eu acho lindo, talvez um dos mais tocantes para mim, que foi a cura desse homem, um homem que tinha uma mão atrofiada. A minha pregação hoje não é sobre uma limitação física, ok? Não vou pregar sobre isso. A minha pregação é sobre a atrofia, sim, mas da alma. É sobre isso que vou falar nesta manhã. Até porque, queridos, eu conheço e tenho para mim como referência muitas pessoas que têm limitações físicas, mas que, apesar de suas limitações físicas, elas superam as suas próprias limitações para cumprir o propósito de Deus e alcançar tantas vidas. Eu conheço muitas pessoas, amigos particulares, sim, com limitações físicas, mas que não fizeram dessas limitações um empecilho para que eles vivessem o propósito de Deus. A minha pregação nessa manhã, quero começar deixando isso bem claro, não é sobre a limitação física desse homem, ok? Mas eu quero chamar a sua atenção para, como disse, uma atrofia que não é física. Eu quero falar de um tipo de atrofia que pode nos matar, não fisicamente apenas, mas espiritualmente. Eu estou falando de algo muito sério. Estou falando daquilo que eu chamo de atrofia da alma. Mas é interessante, fazendo essa conexão, esse texto não diz, mas o texto paralelo, na Almeida Revista Corrigida, menciona que a mão atrofiada desse homem era a mão direita. E é interessante quando a gente começa a pensar, fazer uma conexão com a mão, com as nossas obras, com aquilo que podemos fazer com ela, e não mencionar aqui, espiritualmente falando, das atrofias que alcançam a nossa vida, alcançam a nossa alma e que nos impede muitas vezes de fluir no propósito de Deus. Eu poderia aqui, por exemplo, mencionar que a mão é algo usado para ser tocado. Eu poderia mencionar aqui as pessoas que vivem uma atrofia de afeto. Sabemos que a mão é a mão do toque, é a mão da expressão. E quantas pessoas estão atrofiadas nisso, não conseguem expressar afetividade, não conseguem simplesmente demonstrar seus sentimentos, gerando famílias atrofiadas emocionalmente, famílias sem expressão de amor, seja no toque, seja na palavra, filhos que não ouvem um eu te amo, filhos que não são tocados afetivamente, filhos que não são abraçados, fruto de pais com a alma atrofiada nessa direção, nesse aspecto. Quantos maridos que não ouvem ou não são alcançados por uma expressão de carinho, de afeto da sua esposa e vice-versa. Quantas mulheres que passam nesta vida casadas tantos anos e não são alvo de uma afetividade, não são alvo de um amor expressado. E é interessante porque tem muita gente que se acomoda a esta vida pobre de afetividade. Diz, não, é assim mesmo, com enorme dificuldade de manter um ambiente de amor, um ambiente de carinho. E é interessante porque essas pessoas esbravejam amor fora de casa. Fala lá no trabalho, a mulher diz, ai amiga, eu te amo. O cara fala, cara, estou junto contigo, tu é muito especial. Mas tudo fora de casa. Sabe? E não consegue trazer isso para dentro do lar. Pessoas atrofiadas de amor, pessoas atrofiadas de afetividade. E se desculpam, dizendo que nunca receberam. Pastor, como que eu posso dar aquilo que eu não recebi? Como você não recebeu? Como que você não recebeu? Ah, porque eu não recebi da minha mãe, do meu pai. E Jesus, que morreu por você, entregou a própria vida para te alcançar.
Queridos, quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós somos alcançados também pela sua graça transformadora. Mas eu não diria só os atrofiados de afetividade. E o que dizer da atrofia do compromisso? Que afinal de contas é com a mão que nós firmamos o compromisso. Está certo, está marcado, está combinado e ponto final. Sabe, você sabe que normalmente hoje, para que um compromisso passe a valer, tem que se assinar muitos papéis, tem que se levar em cartório, porque hoje ninguém acredita em mais ninguém, essa que é a grande verdade. E aí você se cerca de dispositivos da lei para que aquela pessoa que diz que está tendo um compromisso com você, de fato cumpra esse compromisso. Sabe, mas nós crentes deveríamos entender que, ok, pela lei temos que assinar os papéis, mas uma vez que você marcou o teu compromisso, acabou, é aquilo que está valendo, porque aquilo tem que ser dentro da tua alma, dentro do teu coração. Sabe, na administração dessa igreja, os pastores sabem disso, se eu digo que é difícil combinar, mas não é difícil e não pode ser difícil pagar. O combinar sim, nós temos que acertar, às vezes precisamos aqui administrativamente fechar um negócio, comprar algo, e aí nós temos ali toda a negociação. Mas quando a gente aperta a mão e diz, está combinado, meu irmão, está combinado. E nós vamos até o fim. Eu aponto isso como um dos aspectos do compromisso. E compromisso também aponta para aliança. E quantas pessoas que não conseguem honrar um relacionamento, um negócio, uma amizade. Quantas pessoas que não conseguem ser profundos em nada, são superficiais, a palavra vale muitíssimo pouco. Ah, ele falou, mas quem falou? Ele? Ih, rapaz, aquele ali, falar e não falar é a mesma coisa. Sabe, quantas pessoas começam e nunca terminam, porque tem dificuldade em manter-se dentro de um compromisso, sabe? Mas quando nós, escute isso, aceitamos a Cristo, nós recebemos uma nova natureza. E essa natureza, a natureza de Cristo, é uma natureza de aliança. É uma natureza de compromisso. Por isso deveria ser o nosso testemunho. Quando Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 4, ele diz, quanto à antiga maneira de viver, antiga. Paulo está escrevendo para pessoas que já foram alcançadas por Jesus. Se você já foi alcançado por Jesus, essa palavra é para você. Ele diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, deixar isso para trás. Esse velho homem, ele diz que se corrompe por desejos enganosos. E vocês devem ser renovados no modo de pensar e revestir-se do novo, criado para ser semelhante a Deus, escute, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Gente, isso aqui é muito profundo. Traz um peso sobre aqueles que de fato tiveram um encontro com Cristo. Sabe, nós temos a nova natureza de Cristo, somos uma nova criatura. E Deus que é fiel, se temos a natureza de Deus, também devemos ser fiéis. Fiéis aos nossos compromissos. Fiel à sua família, à sua amizade. Fiel à igreja e, acima de tudo, fiel ao Senhor Jesus. Muitos que são atrofiados no compromisso. Eu poderia ainda citar mais um ou dois aqui, antes de trazer aqui como que a gente pode romper com isso. Mas a atrofia da generosidade, porque é com a mão que você dá, é com a mão que você lança, é com a mão que você semeia, sabe? Mas não conseguem abençoar quem quer que seja. Cuidado, meu querido, cuidado com a atrofia da avareza. A avareza, que é o apego excessivo ao dinheiro, o amor ao dinheiro. E Paulo leva isso para um lugar muito sério. Quando ele vai escrever Efésios capítulo 5, versículo 3, ele diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, de qualquer espécie de impureza. Escute o que ele diz agora, nem da avareza, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ele continua, não haja
obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Você sabe o que é um gracejo? A palavra gracejo aqui literalmente é história, com E, não com I. São contos e podem ser aplicados na língua portuguesa como piadas. E ele diz, mudando aqui, trazendo essa conexão que eu estou fazendo, ele está dizendo, nem conversas tolas, nem piadas imorais esteja na boca de vocês, que são inconvenientes, mas ao invés disso, haja ação de graça. Aí ele vai terminar. Porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral nem impuro. Olha o que ele diz. Nem avarento, que é idólatra, terão herança no reino de Deus. Queridos, ele volta ao assunto da avareza e agora conecta a avareza à idolatria. Porque um dos sinais da natureza de Deus é a generosidade. E quantas pessoas que não conseguem ser generosas, aterrorizadas pelo medo de ficar sem. Pessoas que não conseguem ser alcançadas pelo entendimento e a revelação daquilo que a Bíblia nos ensina da semeadura. Quando Paulo vai escrever 2 Coríntios capítulo 9, 6, ele diz, lembrem-se, olha a semeadura, que aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aí olha só, o que Paulo escreve? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. E aí, um pouco mais abaixo, no versículo 11, ele diz, vocês, recebe essa palavra aqui, levante sua mão, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Todas as formas. Ou seja, quando o nosso coração está alinhado, eu não sou enriquecido só nas coisas que eu posso conquistar financeiramente, mas a minha família é enriquecida, os relacionamentos são enriquecidos. E ele diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quem disse amém aqui? Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Diga amém. Amém. Para quê? Paulo vai dizer. Para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. Querido, Deus não te dá um negócio onde você é o fim do negócio. Onde a bênção morre em você. Não é assim. Então o Senhor derrama e quanto mais compartilhamos, mais Ele nos dá. Quanto mais amamos, mais amor recebemos. É assim que funciona, queridos, a palavra. Sabe, o avarento, na contramão disso, ele sempre faz conta de quanto vai custar, não de quanto vai valer. Ele sempre está na contramão das coisas, sabe? E quando se trata de igreja, então, meu irmão, aí Deus me livre, né? Piora muito mais. Não importa o quanto essa pessoa seja abençoada, ela e a sua família. O próximo evento, ela quer saber se vai ser gratuito, na faixa, senão eu não vou participar. Sabe, eu nem vou falar aqui, quando a gente faz uma campanha ou outra, que a pessoa fica só olhando, né? Sabe, é aquele coração, eu quero usufruir, mas não quero ajudar. Sabe, escute uma coisa e grave essa frase, amanhã lembre-se dessa frase. O dinheiro no seu bolso é uma bênção, no seu coração é idolatria. É idolatria. Que o seu coração não seja dominado pelo amor ao dinheiro. Escute só por que eu estou dizendo isso. É bíblico. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem, ou seja, não é o dinheiro no bolso, é o dinheiro no coração, cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. A imagem mais preciosa que nós temos de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho para morrer de braços abertos por nós. Escute o que eu vou dizer. Deus não é avarento.
Hebreus 13:5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Isso é tremendo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Tem aquelas pessoas que têm dificuldade de receber. Tem dificuldade até mesmo de receber um elogio às vezes. Sabe, não confunda humildade com orgulho, porque Deus levanta pessoas ao nosso redor. Eu já disse isso várias vezes aqui na igreja, ao longo dos muitos anos aqui, as pessoas que, os contribuintes, as pessoas que contribuem para a cesta básica, por exemplo, são pessoas que em algum momento da sua vida receberam cesta básica. E por isso sabem a importância daquilo. Então, porque receberam, entenderam a importância disso. E hoje contribuem, ou seja, não tiveram problema em receber na hora da dificuldade, porque entendiam que aquilo era apenas uma fase, sabe? Eu não estou falando de você ser um interesseiro, mas de saber que a graça de Deus é abundante, sabe? Tem pessoas com dificuldade de receber até mesmo o mais básico, que é o perdão. Vem para Cristo, mas não conseguem se sentir perdoada por aquilo que cometeram. A atrofia, queridos, é da generosidade. Eu poderia ainda citar mais um, a atrofia para o poder de Deus, porque a nossa mão foi feita para ser estendida, abençoar, e através disso, o Senhor realizar grandes coisas. Sabe, a nossa mão foi feita para curar enfermos, libertar oprimidos e realizar milagres. E Jesus falou isso. João 14:12, ele diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Um pouco mais adiante, Jesus diz em Marcos 16: os sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Mas quantos não conseguem? Me lembro que uma vez, há uns anos atrás, mais de 10 anos atrás, tinha um irmão aqui na nossa igreja, e o irmão desse membro aqui da igreja sofreu um acidente gravíssimo ali na frente da Cacique. Ele estava parado indo trabalhar num domingo, 6 horas da manhã. Ele estava indo trabalhar e tinha um sinaleiro ali próximo à Cacique, ali, bem na rodovia ali. E ele estava parado nesse sinaleiro esperando o sinal abrir. E veio um cara que era 6 horas da manhã do domingo. Esse cara tinha virado à noite, se drogando, bebendo. E esse cara veio com o carro no limite máximo, que o carro conseguia mais de 150 por hora. Esse cara simplesmente não viu que ele estava parado e bateu atrás da moto dele parada. Ele foi arremessado a 50 metros. Ele foi arremessado. E caiu lá no chão. Bom, caiu como morto. Veio os paramédicos, viram que ainda estava com vida, levaram para o hospital, lá na Santa Casa, entubaram, ele ficou desenganado. E esse irmão aqui da igreja falou: pastor, você podia ir lá fazer uma oração e tal? E eu disse: ok, eu vou lá. E eu fui lá, entrei na UTI, ele estava super inchado, entubado, com vários problemas. E aí eu disse: Senhor, eu estou aqui, a tua palavra diz que a gente pode impor as mãos sobre os enfermos. E eles podem ser curados. Eu não sei qual é o propósito que tu tem nessa vida, na vida desse rapaz, mas, Senhor, eu estendo as minhas mãos sobre ele. Porque a tua palavra nos ordena assim. Sabe? Não são mãos atrofiadas espiritualmente falando, sabe? Mas um coração. E eu coloquei a mão sobre ele. E eu saí, era ali na Santa Casa, e eu saí lá de cima, lá da UTI. E quando eu cheguei embaixo, tinha uma pessoa que estava acompanhando ele. Antes de eu chegar no estacionamento, essa pessoa ligou que ele se agitou e ele se desentubou. E uma semana depois, esse homem estava na casa dele. Sabe, eu preciso dizer isso para você. Deus nos deu autoridade. Ah, pastor, mas porque você é pastor. Eu procurei esse texto. Eis que dou poder aos pastores, para que eles imponham as mãos. Não, querido. Ele diz: eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder.
a cada um de nós. Qualquer um de nós. A pessoa que está lá no seu trabalho, você não precisa levar um pastor para orar por ela. Você pode dizer, posso orar por você? Posso ter um tempo contigo? Posso. Sabe, tomar posse disso. Escute, você pode estender a sua mão. Não viva com a alma atrofiada. Mas quando eu olho para esse texto, e alguém pode me perguntar, pastor, em muitos desses eu me encaixo perfeitamente, mas quando eu olho para esse texto, eu quero tirar aqui alguns argumentos para que a gente, de um modo geral, coletivamente como igreja e também individualmente, rompa com esta atrofia da alma, que a gente destrua a atrofia da alma. E a primeira delas, olhando para o texto agora, eu preciso dizer para você, rompa com a religiosidade. Olha o texto. Noutra ocasião, ele quem? Jesus. Entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Deixa eu começar esse ponto dizendo assim, a sua religiosidade é uma coisa, Jesus é outra. Esse é o ponto de partida, ok? Quando Jesus chegou ali na sinagoga, este homem estava ali. Bom, se o texto diz noutra ocasião, significa que Jesus foi ali várias vezes. Já tinha ido ali várias vezes. E agora, nesta ocasião, Jesus estava ali mais uma vez. Este homem estava ali sábado, que era o dia da reunião, sábado após sábado. Esse homem ia ali todos os sábados, o que significa dizer que ele já havia estado com Jesus naquele lugar. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha visto Jesus ministrar, Jesus pregar, Jesus falar. Ele estava frequentando um lugar de fé. Mas anteriormente a esta passagem, não existia uma expectativa. Ele estava no lugar certo, com a pessoa certa, o lugar de fé, mas ele não tinha uma expectativa de fé, uma expectativa de mudança, e mesmo tendo visto Jesus outras vezes, ele não via uma porta de milagre. Sabe, eu vou dizer para você, o fato de você estar aqui domingo após domingo, o fato de você professar que crê na palavra de Deus, não é suficiente para que a sua vida seja mudada. Você precisa crer que Jesus está nesse lugar e que a presença de Jesus muda as coisas. Você precisa receber esta palavra e ir além da religiosidade. Religiosidade é aquilo, é a porção de coisas que eu faço para Deus, em nome de Deus, mas que Deus não recebe. Sabe, a religiosidade fala de ritos, fala de costumes, fala de, o nosso dia de domingo é dia de ir na igreja. Mas depois a gente vive uma vida como se a gente não tivesse conexão nenhuma com Jesus. Ou seja, a religiosidade é aquilo que é a religião que eu crio. E hoje, queridos, com tantas vozes no mundo, sabe, as pessoas também vão criando a sua própria teologia. Uma teologia que afaga os seus próprios pecados. Uma teologia que não confronta. Uma teologia que venha como está e fique como veio. Está tudo certo. Não gera mudança de vida. Não existe expectativa. Sabe, a religião somente consola a nossa atrofia. Mas é Jesus quem cura a nossa alma. A gente precisa entender isso. Deus quer nos tornar parecido com Jesus. Paulo escrevendo em Efésios 4,13, ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe, a sinagoga estava cheia de religiosos, sábado após sábado, mas nesse dia, esse homem percebeu que podia ir além dos ritos, além da liturgia, além das músicas, além do louvor, além dos pastores. Ele entendeu que havia Jesus ali naquele lugar. Vocês estão entendendo isso?
Sabe, por trás de tudo que os seus olhos podem detectar, existe um Cristo maravilhoso. Mateus 18:20, porque onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali, no meio deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não tenha percebido. Jesus está aqui nessa manhã. Amém? Vou dizer de novo, Jesus está aqui nessa manhã. Sabe, rompa com a religiosidade. Sabe, veja além. Agora, se você vai romper com a religiosidade, segundo o conselho, rompa com os religiosos. Escute o texto. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Muitas pessoas que não estão interessadas em transformação, não querem ver a sua transformação também não. Eles querem te trazer para o nível da religiosidade. Pessoas interessadas em nossas vidas, querem que as nossas vidas sejam um eterno sábado, baseado somente em ritos. Infelizmente, onde deveria ser os crentes da fé, onde os crentes da fé deveriam se reunir, hoje a gente tem uma porção de reuniões com crentes que não creem. É mole. A palavra crente vem de crer, daqueles que creem. Por isso são crentes. Mas existe uma porção de crentes que não creem. Não creem. São absolutamente céticos. Sabe, eu vou dar um conselho pastoral e eu espero que você realmente abrace esse conselho. Seja muito seletivo nas pessoas que têm influência sobre você, inclusive na internet. Sabe, de vez em quando entra lá em quem você segue e dá uma olhada quem é que está tendo influência sobre você. É isso mesmo. Sabe, ande com pessoas que querem ser transformadas a cada dia pelo Senhor. Sabe, eu gostaria que você fizesse uma rápida busca na sua memória. Quem são os teus amigos? Quem são as tuas amigas? Quem são as pessoas que têm influência direta sobre a sua vida? Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 3,18, ele diz assim: todos nós, que com a face descobertas contemplamos ao Senhor, segundo a sua imagem, escute, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Sabe, Paulo o tempo todo nos adverte a gente ir mais profundo. Sabe, grava isso em nome de Jesus. Ande com pessoas que te desafiam a mudar. E não com pessoas que ficam justificando a sua atrofia. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Eu não gosto, eu acho legal essa pessoa, mas eu não gosto. Eu falo uma coisa, ele me corta. Olha, eu acho que é com esse que você tem que andar. Eu acho que é com esse que você tem que caminhar. Porque é alguém que está trazendo para uma realidade. Quem está entendendo isso? Amém? Sabe, muitas vezes, nós estamos procurando motivos para acusar Jesus. Eles estavam ali com os pergaminhos, com a Bíblia na mão, vendo o que Jesus estava falando e prestando muita atenção, só para ver no que poderiam acusar Jesus. Tem uma porção de gente que, sem o entendimento da forma que eu estou dizendo, está prontinho para acusar Jesus. A palavra confronta o pecado e essa pessoa se levanta para acusar, dizer que não é bem assim. Não é do jeito que está ali. É de um jeito diferente. Por quê? Porque querem adequar a palavra de Deus às suas vidas pecaminosas. Sabe, de nada vale a gente ter os nossos cultos alinhados, mas permanecer os mesmos de ontem. É de glória em glória. Quem recebe isso, diga amém. Bom, se você vai romper com os religiosos, te dou um terceiro conselho: rompa com o conformismo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Existem muitas pessoas, sabe, que vão se apresentar diante do Senhor
ou melhor, que deveriam se apresentar. Bom, eu vou à igreja nessa manhã, eu vou a um culto diante de Deus, mas ao invés de se apresentar diante de Deus, se esconde de Deus. Mesmo dentro de um culto. Eu não estou falando do lugar onde você está sentado. Mas assim, eu quero entrar e sair do jeito que eu cheguei, e eu não quero ser percebido por ninguém, e eu não quero nem ser percebido por Deus. Tá bom do jeito que está. Sabe, você pode se esconder no meio da multidão. Você pode se esconder, esconder a sua velha vida atrás da aparência de uma vida nova. Tem uma frase de uma canção que diz que pecados camuflados nunca deixam de existir. Sabe, levante-se e venha para o meio. É uma convocação de Jesus ao envolvimento. É uma convocação de Jesus para romper com o conformismo. É uma convocação de Jesus para que você assuma o seu lugar de viver o milagre de Deus. Sabe, desafie a sua própria alma para sair desse lugar de estagnação. Jesus nos chama. Jesus chamou o homem. Levante-se e venha. E se o homem não tivesse se levantado? E se o homem não tivesse ido? O que teria? Nós não estaríamos nessa manhã falando sobre ele, sabe? Pare com os argumentos religiosos para criar uma defesa em torno dos teus motivos. Não, é que uma vez, pastor, lá atrás, eu me machuquei, eu me ofendi. Sabe, o sacrifício de Jesus não é suficiente para você. Foi para isso que Jesus te chamou. Sabe, Jesus está dizendo, vem para o meio. É como se ele dissesse, saia do conforto dos cantos e vem para o meio, sabe? E eu estou pregando sobre coisas espirituais, eu estou falando de uma posição em Deus, gente. Estou falando diante do Senhor, sabe? Ainda que isso chame a atenção das tuas debilidades, das tuas atrofias. É quando nós nos posicionamos nesse lugar que Jesus libera uma palavra de transformação. Sabe, esse homem, ele vence todos os bloqueios. Ele se levanta e vem para o meio. Por quê? Porque ele percebeu que quem o estava chamando era capaz de transformar a sua vida. Querido, não é o pastor Tarciano que está chamando você. É Jesus que está dizendo, levante-se e venha para o meio. É uma posição em Cristo. Quem recebe isso? Amém? Ainda poderia dizer para você que, além de romper com o conformismo, você precisa romper com o silêncio. Olha o que diz a palavra. Depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Enquanto o homem está vindo, levante-se, você aí, vem para o meio. Enquanto o homem está vindo, Jesus vai tratar com os religiosos. E o que ele recebe dos religiosos? Silêncio. Deus me livre. Deus te livre. Deus nos livre do Senhor está fazendo algo e nós ficarmos em silêncio. Não tem reação. Não responde aquilo que o Senhor está fazendo, sabe? Os desafios do Senhor. Que Deus te livre de nessa manhã estar ouvindo essa palavra e ficar inerte. Não responder a esta palavra e deixar que ela passe. Teus argumentos, tua religiosidade, teus traumas, teus problemas, você colocar num lugar que é maior, diante do Cristo que está dizendo, levante-se. É interessante que Jesus não pergunta para ele, o que aconteceu? Jesus não pergunta para ele, como foi isso? Jesus não pergunta para ele, fale um pouco de você. Jesus simplesmente olha para ele e diz, é agora, nesse momento, levante-se e vem para o meio. E quando Jesus vai tratar os religiosos estão em absoluto silêncio. Mas sabe, mesmo numa igreja desse tamanho, nessa manhã, Jesus só precisa de um que crê. E esse que crê sairá com o seu milagre. Quantos creem nessa manhã? Diga amém. Quinto conselho para você. Rompa com a causa
da tristeza. Olha o que diz o texto. Indignado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do quê? Dos seus corações endurecidos. Observe a palavra desse texto que está falando de Jesus. Indignado e profundamente entristecido. A igreja de coração endurecido, o cidadão, a cidadã de alma atrofiada, gera indignação e tristeza. Indignação e tristeza. Sabe, eu posso te fazer uma pergunta complicada nessa manhã. Quando Jesus olha para a sua vida, o que gera em Cristo? Indignação? Tristeza? Indignação, talvez, porque você é exposto à palavra, mas não permite que a palavra entre no seu coração? Tristeza, porque você segue com o seu coração endurecido e perdeu a sensibilidade das coisas do Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor estava indignado e essa palavra me choca. Profundamente entristecido. Profundamente entristecido. Com os religiosos que sabiam tudo sobre ele. Com os religiosos que foram criados na igreja. Com os religiosos que sabem o que tem que fazer. Fazem. Quando eu olho para Gênesis, capítulo 6, versículo 5, eu vejo um Deus triste. Quando Deus olha para a corrupção da humanidade, Gênesis 6, 5, e viu o Senhor que a maldade do ser humano se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que a internet faz com a maioria? Gera uma mentalidade, uma imaginação de pensamentos constantes. Olha o que o texto está dizendo, porque toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra e entristeceu-se em seu coração. Sabe, quando a mulher está fora do seu propósito, ela gera tristeza em Deus. Isso é muito sério, gente. Efésios 4:30, Paulo entendendo isso, ele vai dizer assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, ao qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deixa eu perguntar novamente. Quando Jesus olha para você, o que é gerado no coração do Senhor? Tristeza, indignação ou prazer? Finalmente, rompa com a atrofia da alma. Disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu. E ela foi? E você quase deu amém, hein? Quase. Poxa vida. Quase deu amém. Olha só isso. Estenda a mão. Leia comigo agora. O homem fez o quê? E o que acontece? Ela foi. Observe o comando. Observe a resposta. Observe o milagre. O comando, estenda a mão. Qual foi a resposta? Ele estendeu. Qual foi o resultado? O milagre. O milagre. Nessa manhã, o Senhor está aqui dizendo diretamente para você: estende a mão. Fique como está. Sai por aquela porta. Ou você pode responder a isso. Responder a esta palavra. Ao pedir que o homem estendesse a mão, Jesus estava dizendo: assuma a sua atrofia.
Assuma. Eu imagino que aquele homem andava com as suas vestes de uma forma que ele escondia essa mão. Tudo que ele fazia, ele procurava fazer com a outra. Eu imagino talvez que se fosse eu, e ele dissesse, estende a mão, eu ia estender a boa. Porque se eu estendesse a outra, todo mundo, até quem nunca tinha visto, ia perceber a minha mão atrofiada. Mas Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Sabe o que a gente faz? Domingo após domingo, a gente vem à igreja e levanta a mão sã. A mão que eu quero que todos vejam. E para ser bem sincero, a mão que eu quero até que Deus veja. Mas o Senhor não está atrás dessa. O Senhor está dizendo, assuma a sua atrofia e estenda a mão. Porque o que precisa de restauração, gente, é aquilo que não está bem. Se eu chegar em você e perguntar, não te vi, estou te conhecendo agora, me fale de você. Seja sincero. Qual é a mão que você vai apresentar? A boa. Mas isso é para mim. Com Jesus não funciona assim. Com Jesus não funciona assim. Sabe? Jacó, no Val de Jaboque, quando ele está lutando com o homem de Deus, que a gente sabe ali que é uma figura de Cristo. O anjo pergunta, qual é o teu nome? O que o anjo estava fazendo? Assuma quem você é. E ele diz, eu sou o enganador, o usurpador, eu sou Jacó. Então o Senhor diz para ele, pois bem, a partir de hoje te chamarás Israel. Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você vai sair desta identidade e vai vir para um lugar, lugar que eu tenho para você. Um lugar completamente restaurado. Sabe? Reconheça a sua atrofia. Reconheça a sua atrofia, como disse no começo, no afeto, no comprometimento, na generosidade, no poder de Deus. Provérbios 28:13, Salomão escreveu e disse, quem esconde os seus pecados. Pois bem, acho que eu vou perguntar primeiro. Quem aqui quer prosperar diante do Senhor, diga amém. Levanta sua mão, pelo amor de Deus, e recebe. Quem aqui quer prosperar, diga amém. Salomão diz assim, 28:13 de Provérbios, quem esconde os seus pecados não prospera. Não prospera. Mas quem os confessa e deixa, encontra misericórdia. Posso dizer uma coisa para você? A misericórdia já está aqui nessa manhã e quer encontrar você. Sabe, eu quero terminar fazendo você aprender com Davi. Davi escreve no Salmo 32:8, redobre ao máximo a sua atenção. Ele diz, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão, ó Deus, pesava sobre mim, e a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Já se sentiu assim? Com a força se esgotando? E eu acho interessante, porque daí, quando termina esse versículo, tem uma palavrinha chamada selá, que é pausa. Porque o salmo é uma canção. Então ele diz, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca, pausa.
ele para, ele pensa, ele raciocina, assim como você nessa manhã que está aqui, parou para sentar, parou para ouvir. E quando a canção de Davi sai da pausa, ele vai continuar, ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse para minha alma: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e Ele perdoou a culpa do meu pecado. E aí Deus vai falar no Salmo, versículo 8: assim diz o Senhor, eu te instruirei, ensinarei o caminho que você deve seguir, eu mesmo te aconselharei e cuidarei de você, diz o Senhor. Estende a mão, estende a sua mão. Sabe, pare de apresentar as suas frustrações como desculpa. E estende a sua mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. E aí? Esse domingo vai ser só mais um sábado? O sábado da religiosidade? O sábado lá de ir à sinagoga? Ou você pode sair daqui dizendo: eu tive um encontro com Jesus. Sabem? Que Deus te livre de você sair nessa manhã com a religião alimentada. Faz um fundo musical aqui para mim, por favor. Saia daqui com a alma curada. Eu quero terminar dizendo que Jesus morreu para destruir a atrofia da sua alma. Eu quero repassar com você antes de terminar. Rompa com a religiosidade, rompa com os religiosos, rompa com o conformismo, rompa com o silêncio, rompa com a causa da tristeza, rompa com a atrofia da alma. Quero ler mais um ou dois textos aqui com você, e antes que você se levante, eu quero falar sobre a ceia e quero conectá-la a esse texto. Salmo 24:3. Há uma pergunta. Você sabe que isso é uma figura do céu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Sabe qual é a resposta? Aquele que é limpo de mãos. Ele não está falando de uma mão. Ele está falando de mãos. Ele não está falando da que você mostra. Ele está falando das duas. João 20:19. No domingo da ressurreição, chegada a tarde, o primeiro dia da semana, as portas fechadas, os discípulos com medo dos judeus tinham se juntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio. Aonde? No meio. E disse: paz seja convosco. E tendo dito isso, lhes mostrou as mãos. Eu não morri só por uma, eu morri pelas duas. Quando a gente vai para a ceia, Paulo começa dizendo: porque aquilo que recebi, uma figura da mão, eu vos entreguei. Observe. E ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, tomai. Ele está falando de inteireza de coração. Ele não está falando: eu vou tomar com essa escondida e pego com essa. Não. Tomai e comei, porque isto é o meu corpo,
que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Escute como fica esse texto. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, ele chamando a atenção: qualquer que come esse pão ou beber do cálice indignamente será culpada do corpo e do sangue do Senhor. O que diz agora? Examine-se. Examine-se. Ele está dizendo: não esconda nada, examine-se. E aquilo que tiver que ser restaurado, seja restaurado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e que bebe, indignamente, escondendo uma parte, será culpado do sangue do Senhor. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. O Senhor chama e diz: levante-se e venha para o meio. Ele está dizendo: chega de viver com aquilo que não pode ser mostrado, que eu quero restaurar a sua vida. Receba essa palavra: eu quero restaurar o seu casamento, eu quero restaurar os seus filhos, eu quero restaurar a tua história, eu quero restaurar o teu propósito. Estende a mão, estende a mão. E a palavra diz que ele estendeu e ele foi sarado. Eu gosto da palavra ali, ele foi restaurado. Restaurado.